E aí, meu público do mais odiado da América, tudo bem? Eu sou o Johnny, né? E hoje eu tô aqui com o pastor, né? O meu amigão, o Robson. E aí, Robson, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom, né? Robson, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Conta um pouquinho aí da sua história aí, quem que é você, o que que você faz da vida, né? Bom, eu hoje já tenho 6 anos que eu fui ungido a pastor, né? Depois de um período que eu passei, fala da presença de Deus e tal, eu tive envolvimento com droga e tal, teve um processo muito difícil, né, na minha vida, assim, até eu chegar a ser pastor, né? Então quando fala como é você, o que te levou a ser pastor, ou já se apresenta como pastor, não tem como não bater de frente com o caminho que me trouxe, né, até ser um pastor. Foi um caminho meio difícil, né, num período que eu me afastei da igreja, com meus 20 anos mais ou menos, e aí eu fiquei 6 anos afastado. Nesses 6 anos me envolvi com droga, me envolvi com crime, me envolvi com tráfico, enfim, não foi um período bom na minha vida, né? É algo que hoje em dia tem muitas pessoas aí nessa vida, que eu não julgo também, eu acho que é uma vida difícil, que quem está lá está sendo julgado pela sociedade, atacado pela sociedade, porque a sociedade só te vê mal, né? Só oprime, né? A sociedade vai te oprimir, porque você é drogado, que você é nóia, que você é vagabundo, que você não quer trabalhar. Mas quem nunca passou por isso não tem a noção também do drama que é, do sofrimento que é, da dificuldade que é você parar, que é você quer parar, você se arrepende do que gastou, você tem momentos depressivos por causa da droga, você vai para tua casa depois de ter curtido uma noite de droga ou virado dias, né? E quando você deitar no seu travesseiro sozinho, você vai se bater de frente com a sua depressão e os seus problemas. Esse caminho me levou, infelizmente, a ter um câncer no pulmão, né? E na doença, e quando o médico falou para mim que não tinha cura e tal, aí eu comecei a querer buscar de Deus, me lembrar, né, das minhas raízes com Deus. Minha mãe é crente desde os 12 anos de idade, então eu cresci, né, no meio evangélico, no meio cristão. Hoje, graças a Deus, praticamente minha família inteira é evangélica, serve a Deus. E nesse período do câncer foi o que fez eu encontrar Deus, na verdade. Porque Deus fez um milagre na minha vida, né? Eu me aceitei Jesus numa segunda-feira, e quando eu amanheci na terça-feira eu já não tinha mais nada. Então Milagre mesmo, algo né? milagroso, inexplicável. Não é uma questão de focar na religião, na religiosidade. Eu respeito bastante as outras religiões, eu acredito que cada um tem sua crença, mas eu sigo pelo que a palavra de Deus me ensina, e dentro do que ela me ensina, ela me fez gerar esse milagre na minha vida, né? Então, definir esse é o Robson, um cara que não é santo, não é perfeito, a religião não me torna imperfeito, o fato de eu ser pastor não faz com que eu seja melhor do que ninguém, não faz com que eu seja mais sábio ou mais inteligente, o fato de hoje eu não ser mais um usuário de droga, um cara que estava lá morrendo com câncer, também não faz com que eu seja melhor do que nenhum usuário de droga que está lá ainda. Ao contrário, faz com que eu dedique muitas minhas orações para pessoas que ainda estão lá. Eu disponho a ajudar de todas as formas que estiver ao meu alcance, que for cabível para mim, para pessoas nessa situação, usando sempre a palavra de Deus, porque afinal eu vivenciei que a palavra de Deus, né, foi o que me trouxe a cura, a libertação, a força para não me afastar do vício e tal. Então o Robson é esse. Hoje é um pastor evangélico, a gente vai lutando dia após dia para procurar fazer o melhor na presença de Deus. Infelizmente nem sempre conseguindo, porque a imperfeição humana não nos permite alcançar algo tão perfeito como às vezes até muitos de nós queremos cobrar, né? A religião, ela cobra muita perfeição. Eu sou um pastor, mas eu não sou um religioso, eu sou um cristão. Eu sou, como pode-se dizer, cristocêntrico, né? Jesus, ele andou pelo mundo e ele não foi religioso em nenhum momento. Ele foi o que ele era, o Filho de Deus, trouxe a palavra do seu Pai,
deu sinais curando, transformando, e nos deixou claro que nós somos falhos e que nós somos dependentes, né, dessa busca pela melhora. E eu acredito, né, talvez nem todos podem concordar com isso, ou na questão religiosa, mas eu acredito que Deus ele ainda é um caminho, independente da forma que você vai procurar Deus, ele ainda é um caminho para o ser humano conseguir mudar o seu caráter, sua forma de viver, né? Alcançar aí algo melhor na vida. Deus ele ainda liberta, ainda cura, ainda transforma o homem por dentro, né? Porque por fora às vezes a gente acaba se adaptando à sociedade, né? De alguma forma a sociedade nos obriga a se adaptar a ela, mas a palavra de Deus ela faz você se adaptar a ele por dentro. Sim. A lutar para mudar por dentro, né? Certo. Assim, da geração passada, né, que o cristianismo sofreu várias modificações, né, no decorrer dos anos, né? A cultura gospel ela se dissipou, assim, né? O gospel ele teve o boom, né, o hype, assim. O que você acha que mudou da época que você conheceu a palavra para os dias de hoje? O que você acha que mudou, assim? Mudou muita coisa de forma impressionante. Algumas para o mal, infelizmente, né? E outras para melhor. Eu sou de um tempo que, quando eu era jovem, por exemplo, aí com meus 14 anos que eu comecei a me entregar mesmo para Deus, a pregar a palavra de Deus, a gente tinha um conceito um pouco diferente, né? O mundo do cristão era mais fechado, as igrejas tinham muitas proibições em questão de vestimenta, de forma de se vestir, de andar. Muitas igrejas proibiam ver televisão, muitos pastores de certa forma oprimia às vezes os membros com muitas proibições de santidade, algumas coisas que biblicamente não tinha relevância, mas que estava sendo formada uma geração com caráter uma visão mais fechada, mais rígida, mais religiosa da questão Jesus. No passar do tempo, a igreja, eu acredito que ela foi vendo que Jesus é a liberdade, que a palavra de Deus é a liberdade. A palavra de Deus ela tem um limite, né? Já a palavra de Deus ela diz assim, tudo lhe é lícito. Então você pode fazer o que você quiser da sua vida, é um problema seu. Mas uma vez que você foi lá e falou, Jesus, hoje eu quero te servir, e eu vou te servir nessa igreja aqui, e aqui eu vou fazer parte, aí nem tudo te convém. Porque ela já diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Então quando você aceita essa palavra, nem tudo te convém. Nessa mudança, hoje a igreja se abriu muito, né? Hoje nós somos mais aceitos. Eu fui de um tempo que a gente tinha vergonha até de carregar a Bíblia, mano, porque as pessoas tiravam sarro na escola, você ser crente, algumas pessoas se afastavam. Hoje eu vejo o evangelho desse século como um evangelho mais aberto. É uma árvore que cresceu mais. Infelizmente trouxe eu acho que pela mídia, expor muitas falhas, muitos erros, também levantou-se muitas críticas, né, sobre o evangelho, por conta de alguns cristãos que resolvem interpretar a Bíblia da forma que eles querem, fazer do jeito deles. Também trouxe um lado ruim. Antigamente via-se o crente como alguém mais certo, mais santarrão, mais perfeito. Hoje também vê, na maioria, principalmente na cobrança de dízimo, né, e oferta, aí, como pessoas erradas que roubam, um monte de escândalo aí envolvendo o pastor. Mas o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, ele já deixou claro uma coisa, que esse é o foco central do evangelho. É o foco central de Cristo, eu vejo. O apóstolo Paulo fala assim, não importa como, o importante é que o evangelho está sendo anunciado. Então não importa o caminho que ele está vindo, o importante é que o evangelho de Cristo está sendo anunciado. E é muito bom que hoje expandiu, né? A cultura gospel, como você falou, hoje é aceita, é globalizada, né? Alguns países ainda que não aceitam pregar outras religiões, mas no Brasil ela tem uma liberdade de 100% hoje. Né? E assim, eles falou que está bem expandido e tal, né? Você acha que ainda existe algum preconceito dentro das igrejas, assim? Existe ainda uma imposição contra algum tipo de outras pessoas
que nem pessoas como eu, assim, modificado, né, corporalmente. Tem uns caras ainda mais doidos, né, que pintam o olho agora, né? E esse tipo de público, chegar assim numa igreja mais tradicional, como que você acha que um líder deve se portar perante a um tipo de pessoa nesse estilo, assim, né? Desse comportamento visual, que é bem agressivo, assim, o freak, né? Assim, como você como um líder religioso, você se porta a esse tipo de pessoa quando, sei lá, visita a sua congregação ali, a sua igreja no caso, né? Essa é uma questão bastante complicada, polêmica também. Eu acredito, Johnny, que existe certos tipos de crente na igreja. Tem aqueles que lê a Bíblia e aqueles que não lê a Bíblia. Certo. E tem aqueles que lê a Bíblia, interpreta ela e vai pôr nela aquilo que ele acha que tem que ser. E tem aqueles que lê a Bíblia e vai adquirir dela aquilo que Jesus, que a palavra de Deus, está te passando. Então essas três classes de crente que tem dentro da igreja é que vai definir o tipo de comportamento ao receber aí uma pessoa toda tatuada, uma pessoa com um tipo de roupa meio extravagante, ao homossexual, ao traficante, ao assassino, à prostituta, enfim, vários tipos de pessoas que a própria palavra de Deus às vezes impõe algo contra, ou põe como pecaminosos e tal. Eu, pastor Robson, eu não posso pôr uma placa aqui ou generalizar. Eu, pastor Robson de Faria, eu vejo o seguinte, eu vejo o que Jesus via. E Jesus, ele andava, quando ele andava, a Bíblia ela vai nos dizer que ele andava, sempre tinha uma multidão. Nessa multidão tinha de tudo, escriba, fariseu. Nessa multidão tinha prostituta, porque era uma das profissões mais antigas do mundo. É isso mesmo. Nessa profissão, nessa multidão tinha pessoas que talvez não eram drogados, porque poderia não ter certos tipos de droga naquela época. Já tinha o ópio, os caras já ficavam loucos. Mas tinha ópio. As pessoas se embriagavam em bebida forte, vinho. Então lá no meio tinha os mendigos, tinha pessoas que eram vistas pela sociedade, que eram amaldiçoadas, como por exemplo a sociedade da época de Cristo, um leproso, um cego, um coxo, eles eram afastados da sociedade, eles tinham que vestir uma capa, uma túnica e aquela túnica diferenciava ele, as pessoas se afastavam, julgavam que ele foi amaldiçoado por Deus, ou ele estava naquela situação porque estava pagando pelo pecado de seus pais, enfim. Mas você vai ver Jesus, é maravilhoso Cristo, porque você vai ver ele dizendo, vinde a mim, todos, então peraí, a palavra todos é todos, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu te aliviarei. A palavra de Deus também diz assim, venha como tu estás, né? Então peraí, eu estou drogado, venha. Eu estou bêbado, venha. Eu sou tatuado do pé à cabeça, venha. Eu tenho um jeito de se vestir extravagante, venha. Eu sou homossexual, venha. Eu sou bandido, eu sou traficante, eu sou mau, eu sou estuprador, eu sou a escória da sociedade. E a visão de Jesus é vem. Vem a mim, porque quando você vier, eu não vou te transformar da forma que a religião quer que você seja transformado. Eu vou te transformar da forma que eu quero que você seja transformado. Porque tem coisas na visão de Cristo que ela é particular. A salvação ela é individual. Não tem como eu dizer quem vai ou não vai para o céu ou para o inferno. A salvação é individual. E a maior prova de que a gente não deve, é errado, que eu posso dizer para pastores que me ouvem sem medo, eu também em certos pontos eu não me importo com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, eu importo com o que a palavra de Deus diz. E com muito respaldo bíblico, eu posso dizer com clareza que as pessoas que rejeitam as outras pela sua aparência, pelas suas opções, elas estão biblicamente erradas. Porque a maior prova disso, Johnny, está na cruz. Certo. O quadro da cruz, ele é perfeito para a gente entender que não devemos julgar ninguém. E devemos aceitar todos que entrar na casa do Senhor. Porque na cruz tem um santo e 2 ladrões. Naquele tempo, para você chegar à cruz, você tinha que ser a escória. Maldito, né? Você era a escória, você cometeu os piores crimes. O que é os piores crimes hoje? Cortar a cabeça de alguém, arrancar o coração, estrupar uma criança, enfim. Você tinha que cometer os piores crimes para estar ali.
E na medida que um deles olha para Jesus e não o vê como um salvador, e de certa forma zomba dele, ou desafia ele dizendo, olha, se você é verdadeiramente o Filho de Deus, então se solta aí da cruz e solta a gente também. Quer dizer, ele propõe uma fuga. Malandro, ele propõe uma fuga para Jesus ali. E Deus, ele não é uma fuga para ninguém. Deus é salvação, é libertação de alma, de conduta, de forma de pensar, de agir, de falar, é mudança de vida. Jesus é novidade de vida. Sim, e tem o Dimas, né, do outro lado, né, que ele pede olha perdão, lado, né? ele fala assim, ele repreende o outro. Então, peraí, é um ladrão falando, e aí? Como que eu posso julgar quem entra na igreja se um ladrão que nunca, o cristão